nós aqui de novo. Olha só a folga desse povo. A gente está aqui em Bertioga, esperando o parque abrir, porque a gente vai fazer a visita no Forte São João, que foi o primeiro forte aqui do Brasil. Então tem muita história legal. A gente vai ver se a gente consegue uma visita assistida. Aí, turminha, a gente aqui de novo no parque, que tem um monumento que mostra o Padre Anchieta catequizando os índios. Né? Uma curiosidade, os índios aqui, eles eram canibais. Só que eles comiam as pessoas de forma ritualística. Eles matavam os inimigos, né? Acreditando que eles, quando comessem o inimigo, ele ia absorver o poder do inimigo dele. Né? A gente tem até uma história aí de um alemão que em 1500 e não lembro quanto, depois eu vejo direitinho, a gente põe a data aí para vocês. Ele naufragou em Bertioga, um alemão, naufragou lá em Bertioga e acabou vindo trabalhar aqui no forte. E ele foi capturado, né? É Hans Baden, uma coisa assim. Ah, não importa. A gente escreve aí para vocês o nome correto. Aí ele foi capturado, numa das caçadas ele foi capturado, ele e o índio dele, que era tipo um funcionário, né? Funcionário dele. Sexta-feira. Tipo sexta-feira. Ele foi... Robinson Crusoe. Isso. Ele foi capturado, né, por uma tribo de índios, levado para Ubatuba e por várias vezes ele quase virou alimento de índio. Ele só não foi comido pela interferência do índio amigo dele e porque também eles acreditavam que ele tinha poderes sobrenaturais, porque o índio era muito supersticioso, né? Então quando chovia muito, ele usava da esperteza dele para dizer que era o Deus dele que estava bravo com eles, porque queria comer eles, né? Então estava mandando muita chuva, aí eles ficavam com medo, eles adiavam, né, o prato principal. Desde né? aquela época o alemão já assado. dava 7-1 no Brasil. Desde aquela época. Pois é. É isso aí. Eles adiavam esse prato alemão. E ele viveu assim 9 meses. Ele viveu 9 meses enrolando os índios até que ele foi libertado. Aí ele voltou lá para a Alemanha e escreveu o primeiro livro falando sobre a colonização, falando sobre os nossos índios, que eram canibais, né? Já começou aí a nossa fama. Bora lá, a gente conhecer mais coisas, saber mais sobre a história aqui do lugar, né? Saber um pouquinho mais da nossa colonização. Até já! Naquela época os índios da mata, eles conseguiam ter essa visão, que eram esses macacos, que eram monos carvoeiros, também chamados de macacos buriqui. Daí o nome da origem da nossa cidade. E buriqui são esses macacos da nossa região. Ioca, na língua indígena, significa casa. Então era a casa dos macacos, ficou Buriquioca. De Buriquioca ficou Bertioga. Olha só. Fosse vista daqui para lá, ou é do outro lado para cá? Exatamente da onde está o forte. Quando vocês subirem na plataforma, vocês vão poder ter essa visão. Que é essa visão mesmo. Isso. Que é o morro, esse morro chamado Morro do Guaíbe, também na língua indígena chamado Morro do Guaíbe, conhecido como Guarujá Perequê. Então esse morro de frente, depois do canal, já é parte do Guarujá. Barato. Aqui tem a história falando um pouquinho sobre a origem, por que chamado Forte São João, né? E aqui tem esse acontecimento, porque no pêndulo do forte existia o santo, que é o São João Batista, né? Na realidade, onde é a Casa da Cultura hoje, existia a capelinha de São João Batista. Veio uma forte ressaca e levou essa capelinha abaixo. Os devotos do santo, não tendo resgate por ele, fez o santo para dentro da fortificação. E aos poucos foram dominando da seguinte forma: onde Deus vai rezar pelo São João? Vamos lá no forte, está São João. Onde Deus vai rezar pelo santo? Vamos lá no forte, que o santo está lá, o São João está lá. Aqui à minha esquerda é pela administração. Aqui à minha direita, aqui, vamos falar sobre alguns acontecimentos, nomes dados ao Brasil, desde 1500, que era a ilha de Veracruz, até 1527, nome original Brasil. Alguns acontecimentos no Brasil, como 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral, né, na ilha de Veracruz, até 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Alguns acontecimentos pelo mundo, que é a mesma época que Napoleão Bonaparte parte para invadir Portugal. E em 1945 tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Alguns acontecimentos em Bertioga foi em 1532,
o início da construção da fortificação em paliçada. E veio vários acontecimentos, como vocês podem ver mais para frente, até 1997, que foi o último restauro do Forte São João, ele está até hoje. Aqui nós estamos adentrando a Sala das Armas, também conhecida como Paiol, naquela época. Aqui vocês podem ver muitas armas. Eu vou começar falando sobre essa armadura, que é uma armadura medieval, trazida por Martim Afonso de Souza, de uma das caravelas. Ela é de 1531. É uma armadura para batalha com cavalos, né? Por isso que ela veio trazida para cá, mas acabou não sendo usada, porque naquela época não existia cavalos na nossa região. O maior animal mamífero que existia naquela época aqui na nossa região era a anta, né? E devido ao clima ser muito quente como o dia de hoje, era improvável que eles usassem essa armadura pesando quase 30 quilos. Nossa. Então, é uma armadura que você precisava de 2 pessoas para vestirem você, e você tinha que ficar em cima do cavalo. Se caso você ficasse em pé fora do cavalo e alguém empurrasse seu peito, você caía e não tinha mobilidade de se levantar. Então, eles deixaram ela de lado e ficaram com os protetores de peito, que são lá ao fundo da sala, que também são de ferro. Os capacetes também são de ferro. As espingardas, chamadas de arcabuz, já esse nome que eu vou falar mais pra frente sobre ela. Arcabuz. E as espadas são de aço e ainda são afiadas. Voltando aqui para o meu lado direito, eu vou falar sobre esse escudo da família de Martim Afonso de Souza, com essas armas chamadas de alabardas de cabo longo, que era devido à patente. Quanto maior a patente, maior o cabo da alabarda. E essa alabarda ela tinha 3 funções, que era espetar, cortar e puxar as vísceras ao mesmo tempo. Nossa. Por isso que ela tem esses 2 lados aqui. Continuando à minha direita, nós temos esses escudos, que é da esquadra portuguesa, né, que é chamada Cruz de Malta, de patente menor, por isso que as alabardas têm cabo menor. Nas 2 colunas nós temos a besta, que era uma das poucas armas que conseguia lançar dardos de ferro e assim conseguia derrubar o cavaleiro com a armadura de ferro. No meio nós temos o escudo da espada portuguesa, com a cruz de Malta, e o machado de 2 lados, também usado também para cortar girando. Eles lutavam girando. Aqui também nós temos 2 canhõezinhos, né, também ficavam em terra também, e às vezes também ficava nas embarcações. E nós temos os barris, tanto que era para transportar, os maiores transportavam óleos de baleia, que eu vou falar mais para frente, e os menores pólvora, né? E essa aqui é chamada de bucha de canhão. Tanto servia para você socar a pólvora dentro do canhão, como ela transportava o fogo da fogueira até o canhão, né? Ali nós temos 2 ossos de costela da baleia Mãe de Baixo, que era a baleia que existia na nossa região, né? Mais à frente, daqui do meu lado esquerdo aqui, nós temos o escudo da família de Hans Staden, né? Simbolizando ali o Forte São João. Hans Staden foi um arcabuzeiro, as espingardas chamadas de arcabuz, aqui no Forte São João, né? E aqui, para finalizar, eu vou falar sobre esse mapa, que fala sobre a nossa região. Nós estamos estrategicamente aqui no Forte São João. E por que o Forte São João foi construído nesse canto? Porque as embarcações dos invasores, tanto dos piratas, dos corsários, os franceses, eles queriam chegar até a vila de Santos e São Vicente, né, que eles queriam ser a primeira vila a ser descoberta. Mas para isso, as embarcações elas tinham que passar pelo canal de Bertioga, que era mais fácil o acesso. Então o forte foi construído estrategicamente aqui para impedir essas invasões, né? Por isso que do outro lado também, na ilha do Guaipê também, estaria sendo construído um outro forte, que seria o Forte São Felipe. Mas como existiam os índios tupinambás, que viviam do lado do Guarujá, eles comiam muita gente também. Assim como do lado de Bertioga vinham os índios tupiniquins, que também comiam gente. Todos os 2 comiam gente em rituais anuais, que era o ato da antropofologia. Só comia carne humana em rituais anuais. E ele acaba não sendo construído, ficou apenas a plataforma, né? Por isso que o forte está aqui até os dias de hoje. A minha dúvida é a seguinte: Sim. o mar veio por lá, por que eles tinham que pegar esse canal para chegar em Santos não ir por lá? Vou explicar agora. Porque pelo Oceano Atlântico, como as embarcações não tinham muita estabilidade, era mais fácil de naufragar devido às grandes ondas. E entrando pelo canal de Bertioga, as águas, como vocês podem ver mais para frente, são bem calmas, bem suaves.
Então a maré sobe, ajuda eles a passar, e a maré desce, ajuda eles a voltar. E se vocês puderem observar, o ano inteiro, esse canto aqui do mar, aqui com o canal de Bertioga, o ano inteiro tem um vento que sopra que não para nunca. Então para eles era bem mais fácil, já que as embarcações eram feitas à vela. Aqui nós estamos na varanda. Antigamente, através de relatos antigos que vocês podem ver na internet, vocês vão perceber que aqui era uma capela. A capela onde o Padre Anchieta passou uma semana aqui no forte, né? Provavelmente ele tenha feito alguns batismos aqui, algumas missas aqui, exatamente nesse canto aqui. Vou começar falando sobre essa parede. Essa parede ela foi descascada exatamente proporcionalmente para vocês poderem entender como que era construída do lado de dentro as paredes, né? Que era de pedra sobre pedra, chamado de muro de arrimo. E o calcário da ossa, que era a ossa triturada com óleo da baleia. Então eles misturavam e viravam uma argamassa. E assim eles conseguiam unificar as pedras, como vocês podem ver. Tivemos que colocar essa parede de vidro, porque as pessoas não se contentavam apenas em passar a mão para sentir a textura da banha da baleia. Acabavam pegando, forçando e levando as pedras embora. Daqui a pouco nem tem mais parede, né? Então, Pra quem gosta de pedra? Colocar na estante, lá falar, uma pedrinha do Forte São João. Mais para frente, quando começamos a descascar essa parede, encontramos esse nicho, que é essa parte afundada da parede. Vocês podem ver agora na modernidade aí dos banheiros, né? Muitos banheiros agora tem esse nicho para colocar shampoo, sabonete, essas coisas. Né? Vem até uns com luzinha, tudo. E nós encontramos esse nicho. O que nós fizemos? Como a gente não tinha matéria-prima da época para poder restaurar, restauramos com cimento mesmo e realçamos a pintura. Mas o fundo desse nicho, esse cal aqui, ainda é original da época. E deixamos assim para vocês poderem imaginar o que poderia existir. Pode se aproximar, pessoal. Para vocês poderem pensar o que existiria naquela época. Se era um santo, se era uma coroa, se era um escudo. Né? E deixamos originalmente assim. E o propósito dessa escada ser construída estrategicamente íngreme dessa forma é que eles acreditavam, capturando os invasores, os índios e outros colonos aqui da nossa região, eles deixavam amarrados com os pés e mãos juntos. Se eles tentassem escalar os degraus para chegar até a plataforma e se jogar na praia tentando escapar, os últimos 3 degraus são os mais altos, onde eles iam se bater e cair aqui embaixo novamente. Olha. E se eles conseguissem se desamarrar aqui embaixo e subir correndo, eles iam se bater no último degrau e cair de cara lá na plataforma. Nossa, que Também seria interessante. também quando eles estavam com pouca gente aqui no forte para combater os invasores, eles ficavam agachados na escada e atirando para cima. Onde eles atiraram, querendo para cima. Vamos lá, aqui nós estamos na plataforma. Eu vou começar falando para vocês sobre esses 2 canhões. São canhões trazidos da Europa. Eles pesam meia tonelada cada um. Opa. E eles chegaram nas embarcações até o canal de Bertioga, mas só conseguiram chegar aqui em cima na plataforma com a força dos índios, porque os negros, como vinham dos navios negreiros, não tinham força suficiente para poder fazer isso. Né? Eles já vinham já cansados, magros, doentes, então não tinham essa força suficiente. Por isso que eles vieram com a força dos negros. Aqui nós temos 2 guaritas, que elas têm 3 visões, né? Cada guarita dessa daí. Ela também foi construída também estrategicamente para a guerrilha, porque ela foi construída côncava dessa forma que se o sentinela que ficasse ali 12 horas dia, 12 horas à noite, pegasse no sono, ele ia se despertar pro próprio ronco achando que era invasão de algum índio. Então, Vou pôr você pra dormir assim lá em casa. fazer alguns sons que é um som bem acústico. Né? O das balas ardentes é onde eles deixavam as bolas de ferro de 5 e 10 quilos ali pegando fogo 24 horas. Quando elas estavam bem incandescentes, eles pegavam com grande grampo, colocavam na boca do canhão já carregado e atiravam contra as embarcações. A intenção não era atirar com balas frias para que a embarcação demorasse a afundar. Era para incendiar as embarcações. Como eles também transportavam pólvoras e armas, assim com medo que ela explodisse, eles se jogavam na água. E naquela época tinha baleia, manjubate. E onde tem baleia, todo mundo sabe que tem tubarão. Se eles fossem nadando do lado de lá, do lado do Guarujá, existiam os índios tupinambás que comiam gente em rituais anuais. Se eles viessem nadando para o lado do forte, eles eram capturados pela esquadra que ficava no forte. Se eles fossem tentar subir em qualquer outra margem do canal de Bertioga, do lado de Bertioga, também existiam os índios tupiniquins que comiam gente também. Então não tinha jeito. Ele ia ser comido de qualquer jeito. Não tinha jeito. Alguém ia comer. Alguém ia comer. Como vocês podem observar, esses canhões estão apontados para 2 direções, aquele mais baixo e esse mais para cima. Como eu já falei lá atrás, esse mais baixo era para atingir o casco do navio.
e esse mais alto atingia o pano de vela. Primeiro se atingia o pano de vela para que ele não tivesse direção correta, ficasse girando no círculo, e aí sim se tornar um alvo fácil. E com o segundo canhão, que é um pouco mais baixo, eles conseguiam atirar o casco do navio. E com as balas ardentes, eles conseguiam facilmente incendiar a embarcação. Esses canhões eles eram feitos bolsinhas de pólvora, já não era pólvora a granel, né, como eram os menores, eram as bolsinhas de pólvora. Colocava 3 quantidades dessa bolsinha, colocava a bala ardente, né, que aí como era feito com aquela pano de saco, né, então a bala ardente já não pegava, não tinha muito contato com a pólvora. E se colocava em cima do pavio, e do lado de cada canhão existia uma fogueira. E dessa fogueira, esse cabo cheio de canhão, acendia o pavio e arremessava essas balas ardentes. O pavio ficava naquele buraquinho ali? E ficava aqui assim. Só que toda vez que eles davam um tiro, o canhão corria para trás. Aí tinha que ter aqueles braços fortes dos negros para puxar e para frente. Por isso que tinha essas argolas com correntes. Nossa. Vou falar para vocês sobre a armação das baleias. A armação das baleias foi construída naquele povoado, naquela avenida de pescadores ali, do outro lado, do lado do Guarujá, né? E de setembro a março era considerada a época da armação das baleias. Eles iam até alto mar, arpoavam um filhote de baleia e vinham trazendo aquele filhote amarrado ao casco da embarcação, onde centenas de baleias vinham seguindo aquele animal chorando. Entrando no canal de Bertioga, eles encurralavam essas baleias e obrigavam os índios que não tinham medo de baleia nem de tubarão a jogar na água e tirar camadas de gordura dessas baleias, elas vivas mesmo, que elas ficavam sangrando até morrer. Então de setembro a março era considerado esse rio canal de Bertioga como um rio de sangue, porque centenas de baleias ficavam sangrando até morrer aí. Essas gorduras, que eles tiravam essas camadas de gordura, eles levavam até o outro lado e obrigavam os índios e os negros que se deixavam ser escravizados a ficar fritando essas gorduras e extraindo esse óleo. Muitos duravam dos 12 até no máximo 25 anos de idade, porque acabavam se queimando, pegando doença, pegando febre e acabavam não resistindo, né? Só que nos últimos dias de vida, com esse trabalho escravo, eles acabavam deixando passar pelo, folha, galho, às vezes pedaço de carne, ia também nesse córrego e enchiam os barris. Os capitães do navio, fazendo a inspeção desses barris de óleo em alto mar, descobria que não tinha mais essa pureza, não tinha mais essa qualidade pura e acabava dispensando esses barris em alto mar mesmo, onde o trabalho escravo acabava ficando perdido. Nossa. E a vida das baleias? Esse óleo que é da baleia, que era levado para a Europa, ele era usado tanto para as construções, como foi feito aqui, né, também para a iluminação pública. Boa parte da iluminação pública das ruas da Europa era feita com óleo de baleia. Como todo mundo tem na sua cidade o Marco Zero da cidade de Bertioga fica aqui do lado da bandeira do Brasil, onde ele é quase imperceptível. Muita gente passa por cima e acaba não sabendo o que é. Acha que é apenas alguma coisa que foi no meio da porcentagem. É essa rodinha aqui. Nossa! Se vocês colocarem lá na internet, lá, Marco Zero da cidade de Bertioga, vai dar exatamente aqui onde nós estamos. E agora, para finalizar aqui a nossa expedição na plataforma, eu vou falar para vocês sobre essa tenalha, que é essa mureta, e por que ela é chanfrada dessa forma, de baixo para cima. Como as embarcações naquela época eram um pouco mais baixas, eles atiravam contra o forte e as balas elas batiam aqui, pegando velocidade e passando por cima da casa. Essas são telhas já do último restauro, né? Só que são réplicas originais da época e elas eram feitas da seguinte forma. Essas telhas são chamadas de meia cana, naquela época elas eram moldadas na coxa dos negros, que eram mais coxudos, né? Então tinham muitos que eram preguiçosos e acabavam fazendo de qualquer jeito. E muitas das telhas saíam tortas. Por isso que hoje nós falamos que tudo que é de qualquer jeito é feito nas coxas. Aqui eu vou falar para vocês sobre essa cruz, que é uma cruz que foi encontrada no destroço de uma das caravelas em uma das praias do Maranhão. Né? Ela simboliza a realeza portuguesa, aonde as partes de cima, cada extremidade dela, que símbolo de pau, simboliza a realeza portuguesa. E essas lilhas, que são esses círculos ao pé dela, simboliza por onde a esquadra de Martim Afonso de Souza passou em volta do mundo descobrindo novas terras. Então isso que significa que é a realeza portuguesa acima do mundo, Cristo acima de tudo.
E aqui vai mostrar os quadrinhos de como eram os rituais, tanto dos Tupiniquins como dos Tupinambás. Eles capturavam os invasores, tanto que falam que eles capturam Ranzistaden. Ele era alemão, ele é capturado do lado do Guarujá e ele é levado até Ubatuba, né, de canoa, gastando 3 dias de viagem. Chegando lá, eles raspam todo o seu pelo, tiram sua barba, cortam o seu cabelo e amarram guizos em seus pés para ele poder ficar dançando. Isso era um ritual onde depois ele seria sacrificado, né? Só que chegando lá, o pelo dele volta a crescer e as índias não deixam ele ser comido por ele ser ruivo. E elas acham ele muito lindo sendo ruivo de olho claro. E assim ele não é comido. Então, já que ele não era comido naquele ritual, ele teria que ficar até o ano seguinte. E assim ele fica vivendo entre os índios quase um ano, né? E os índios dando comida, casa, tudo para ele, água, tudo para ele. Ele fica lá vivendo lá. Só que aqui mostra como ele seria executado naquela época. Eles fazem um desenho na sua testa, fazem uma arma para poder dar um único golpe na cabeça, como mostra desse lado aqui, ó. Eles amarram uma corda na sua cintura chamada de mussurana, né, e dão um único golpe, assim matando a pessoa. E eles acreditavam que a carne não poderia cair ao solo para não ser contaminada por impurezas. Mais para frente mostra o outro quadrinho. O que eles faziam? Eles cortavam, né, queimavam e distribuíam entre a tribo. As partes mais duras, como mãos e pés e costelas, distribuíam para os mais jovens da tribo. E as partes de dentro, as entranhas, eles faziam um grande sopro e davam para os mais velhos por não ter muita dentição. O interessante é que eles não faziam isso por fome, só faziam isso por ódio e por inveja. Se eles tivessem ódio e inveja de você, ele ia sacrificar você. Por quê? Ele acreditava que toda a sua força, coragem, tudo que você era, que você sabia, estava no seu coração. E o guerreiro que capturava essa presa, ele tinha o direito de comer apenas o seu coração. Então ele comia o coração e ia para sua oca e ficava lá. E o restante da tribo que dividia os outros pertences, as outras partes. Desse lado aqui eu vou falar para vocês sobre os Tupinambás, que viviam do lado do Guarujá, os Tupiniquins, que viviam do lado de Bertioga. Aqui tem uma família da nossa região, uma índia grávida, também, um menino também comendo um pedaço de costela humana, né? Ao fundo nós temos alguns tacapes e lanças dos parisias, dos caiapós, dos pataxós. Também temos alguns arco-e-flecha também da tribo Harai, Xinguano, Caiapó e dos Guaranis. Esses foram apenas alguns trechos de nossa visita assistida ao Forte São João. Quando vier a Bertioga, não deixe de visitar e conhecer um pouco mais de sua história. Agora não deixe de curtir, se inscrever e dar o nosso joinha. Até a próxima, galera!